o pastor dessa igreja aqui? Eu vou falar para nós, né? Que mais importante é nós. Quem é o pastor dessa igreja? É o Espírito Santo, né? Como o pastor colocou, o pastor presidente, é o Espírito Santo, que está com nós, consolador. Por isso nós recebemos a marca, por isso nós temos a oportunidade do arrependimento. São todos? Não. Irmãos, primeiro, pastor é Jesus Cristo. A gente é canal de bênção. Quando você cuida das pessoas, da sua família, e a Bíblia diz que até os maus fazem isso, elas estão pastoreando. É natural que pai que vai dar uma cobra para o filho se ele pedir um pão. A Bíblia diz isso. Então o que acontece, irmãos? Isso é uma ordem natural. Mas até nós que somos cristãos, de acordo com o Evangelho, de acordo com o pastor Jesus Cristo, né? Por vezes nós queremos cuidar da nossa família em vez de cuidar das pessoas. Por vezes nós queremos convencer as pessoas da nossa família. Deus não se agrada disso. Por que Ele não se agrada? Porque Ele fala: cuida dos meus que eu cuido dos seus. Se você quer convencer, você está querendo fazer o papel do Espírito Santo, e Deus não se agrada. Então, irmãos, não é fácil, mas é uma troca maravilhosa, porque Ele cuida melhor do que a gente. Ele fala: cuida dos meus que eu cuido dos seus. Ei, quem cuida melhor que a gente? Será que Ele cuida melhor que a gente? Muito melhor. Muito melhor. Ele é onipaciente, onipotente e onipresente, né? Então o que acontece, irmãos? A mãe é mais importante que o pai, de forma alguma, tá? Deus, Ele deu a semente. Prova disso, Abimeleque e Malom e Quilion foi o conserto. Maldade, Malom e Quilion, peso. Ele tirou os dois filhos para que Noemi voltasse à terra da promessa, não ficasse na terra dos Moabitas, né? Terra de Moabe, que era não esperar a providência de Deus. É isso que Deus está dizendo. Se você está precisando de algo, não saia da presença, não saia da posição, não saia daquilo que Deus é providência, né? Esse mundo, a raiz de todos mais é o dinheiro. Eu mesmo ouvi dizer que a Mariana Rios, eu vi o depoimento dela na TV, ficou escandalizada que roubaram as joias que estavam guardadas no cofre dela, e ela deu glória a Deus porque ela se glorificou a Deus, ela agradeceu que ela não estava lá e o trauma não seria maior. E as crianças que estão morrendo com mosquito em volta, lá na África, que não tem nenhum sabonete, cheira as próprias fezes, né? Comendo terra e curiosamente sorrindo para nós. Me constrange em primeiro lugar. Eu falo: Senhor, como eu posso reclamar se essa criança está agradecendo com o próprio sorriso? Irmãos, para quem descansa em Cristo, é um momento de alegria, de gozo, irmãos. Não se engane se achar que as pessoas que estão perdendo cabeça sobre a face dessa terra estão sofrendo. Lembra lá do tesoureiro? Como é que chamava o tesoureiro, pastor, que morreu a pedradas? Ananias. Não, o outro. Estevão. Ananias foi o profeta que falou que não ia levar a palavra para Paulo. Ele falou assim: Senhor, não vou. Ele falou: vai, Ananias, que é de Deus, porque ele era Saulo. Saulo era criminoso, viu? Você que acha que ele é criminoso não é de Deus? Saulo era criminoso, era problema. Só que ele, na pessoa de Jesus Cristo, se tornou Paulo. Saulo era grande, ele era criminoso porque matava, além de humanamente, as pessoas espiritualmente. Queria matar o reino de Deus. E aí, na pessoa de Paulo, ele obedeceu não só a Deus, como morreria por Deus. E aí, verdadeiramente, existiam os fatos aí, os relatos que Paulo foi decapitado. Ei, estava sofrendo pela nada. Ele já tinha entrado num gozo, irmãos. Sabe, curiosamente, Deus, minha avó descansou no Senhor. Irmãos, é uma coisa curiosa, ela sentia pânico. E minha avó foi uma das tutoras espirituais da minha vida. Aí eu fui fazer carinho na cabeça da minha avó: vó, fique em paz, vó. A senhora falou tanto de Jesus para mim. A senhora pregou tanto para que eu tivesse confiança nele. Não fique com medo, não tenha medo, vó. Mas ela estava passando por um momento de ser transladada para a glória. E aí ela sofreu muito. No velório, você olhava a face dela, era com suas tristezas. Sabe o que Deus me disse? Ela estava sorrindo na eternidade. Ela já estava num sonho maravilhoso no seio de Abraão. A gente lembra do rico Lázaro agora. O rico Lázaro, irmãos, o rico foi para um pesadelo tremendo. Ele vivia um sonho de gozo aqui. Lucas fala: ai daquele que recebe tudo aqui. Ai daqueles que recebem tudo aqui. E o Lázaro, que era mendigo, meu irmão, vamos ser sinceros. Por que ele era mendigo? Não sei, irmão. Aconteceu alguma catástrofe. Você ouviu falar do termo manguear? Manguear, irmão, dá trabalho. Você subir no pé de manga e pegar uma manga dá trabalho. Pessoas que pedem. Deus se agrada em você ficar pedindo? Não, Deus gosta que você trabalhe.
A Bíblia fala que o trabalho edifica o homem. Mas é uma coisa que Deus não aceita a pessoa pedir? Não. Deus permite que pessoas peçam. Inclusive ele fala, ajude o órfão, a viúva, né? Dá ao necessitado, né? A igreja de Atos tem esse princípio. Se nós fizéssemos como Atos fazia, não ia ter ninguém pedindo, não. Todos já estariam abastados, porque a igreja de Atos fez dividir. Então, voltando lá na Mariana Rios, sabe o que me escandaliza? Mais do que a questão dela ficar chocada, infelizmente as pessoas que roubaram, Deus é amor, mas ele é juiz, vai ter que puxar a cadeia, tem mais chance de arrependimento, na minha opinião, do que aquelas pessoas que ficaram chocadas porque foi tirado algumas pérolas que já vivem no reino da face dessa terra, está vivendo na glória e não está lembrando das pessoas, né? A Bíblia fala que as estrelas desse século brilham, mas as estrelas do Senhor brilharão na eternidade. Não é para as estrelas desse mundo, né? E nós temos essa promessa. Então, irmãos, como eu estava dizendo, existe sim pastora, existe sim pastor, e nós somos chamados para cuidar. Se você entende que você não tem o papel de pastor ou pastora, Jesus te pergunta: se você me ama? Te amo, Senhor. Te amo sim, papai. Você me ama mesmo? Pô, eu te amo. Você me ama mesmo, irmã? E a irmã prova que ama, né, irmã? A irmã está vivendo um processo de adoração que está impactando a igreja de Cristo, porque está adorando, ela não questiona, ela adora. Todos nós aqui, nós não estamos questionando, nós adoramos. Irmãos, voltando à questão da questão da perca, né, pastor Mário? Irmãos, eu preguei Jesus no centro, eu me entreguei tanto, e eu tenho um irmão lá no centro que ele é pastor, e eu fico lá no shake com ele, lá no shake, e eu fiz assim no centro, Maria, no centro de nós mesmos, né? No centro do meu olhar para o meu próximo, né? Diga-se de passagem, a Bíblia fala que andará sobre ruas de ouro, transparente como vidro. Irmão, qual que é a transparência do vidro? É o nosso globo ocular. Qual que é a transparência? A gente enxergar o próximo. Qual que é o ouro? É o ouro dentro do vaso de barro. É o Espírito Santo. É a nossa presença. Nós que não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para Jesus, nós carregamos o Espírito Santo. Esse é o maior ouro da face da terra, nosso próximo. Para que a gente enxergue as pessoas com valor, porque Deus não gosta de ninguém julgando. Irmãos, principal parte da palavra, existem 3 pastores ou 3 pastoras. Dos 3 pastores e 3 pastoras, quantos serão salvos? A Bíblia diz muitos, não são todos. Então são 2, porque muitos seriam 3. Todos, quer dizer, todos seriam os 3, né? Muitos, não são todos seriam 3. Então muitos são 2. De muitos, poucos, então são 1. Então de 3 irmãs, 1 irmã será salva. De 3 Pedros, 1 Pedro escolheu se arrepender verdadeiramente, depois de ter negado Jesus 3 vezes. Por que ele andava, a sombra dele curava? Porque não era mais ele que vivia, a sombra do onipotente ele levava adiante. Não era mais o Pedro humano, não era mais o Pedro que queria servir, mas servia com as suas lógicas humanas. Apesar de a gente ser servo, irmãos, tem um momento que a gente se torna, realmente, se não for a glória de Deus, se não for a renúncia total, a gente volta atrás. Então, irmãos, eu quero crer que eu e você tem promessa de salvação, mas é para a gente orar pelas pessoas, tá? Se a pessoa está caída e a pessoa te perguntar como a pessoa está, você fala: no meu joelho. Não diga como ela está, não. Se a pessoa se levantou, você fala assim: está na bênção. E se a pessoa está numa situação dificílima, você fala: Deus é misericordioso, e a miséria dele vai ser tratada através da carne do coração de Deus. Eu estou orando porque estou clamando, porque Deus quer que eu clame, chore na presença, em vez de julgar a pessoa. Então, irmãos, nós que oramos pelas pessoas, nós já vamos ser salvos. O Lázaro, o mendigo, estava orando nos últimos momentos lá para que o rico deixasse algum alimento sobrar e falasse: Senhor, deixando não, o Senhor é meu maior alimento, eu não vou questionar, perdi a casa na catástrofe, minha família me deixou, a vida deixou de ser sentido, mas o Senhor nesses últimos momentos está fazendo sentido. Deus quer que a gente seja como Lázaro, muito mais do que o Lázaro. Deus quer que a gente tenha um momento de bênção durante a vida toda. Então, pastor Jorge, pastor Marcos, pastor Gilberto, eu achei que eu tinha perdido a moto, roubaram a moto, que eu esqueci onde ela estava, irmão. Amém, vou fechar. Eu esqueci onde ela estava, e aí naquele momento eu não questionei, adorei e glorifiquei ao Senhor. E mostra que o meu maior valor não está nos bens humanos, meu maior valor está em Cristo Jesus, tá? Que você possa entender essa palavra, que você possa levar essa palavra adiante. Não somos nós, é Jesus que vai reinar sobre as nossas vidas, a cada dia, a cada momento, a cada instante, até a consumação do século. Senhor, eu quero encerrar com uma oração, agradecendo a vida de cada um que
que está aqui, agradecendo a Ti a una oportunidade, Senhor, e N situações que o Senhor vai colocar para que a gente leve o Senhor adiante como igreja ambulante. Nós somos igreja de Jesus, Tu és igreja de Jesus, e nós seremos igreja na eternidade. Em nome de Jesus, nós possamos fazer isso a cada momento, a cada segundo, a cada instante, não só em palavras, mas em ação, até a consumação do século. Que uma salva de palmas glorifica o Senhor. Grato pela vida e por Irmão, louvando ao Senhor, nós vamos dar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Grato.